pessoal, tudo bem? É bom voltar a estudar a palavra de Deus. Vamos continuar falando ainda sobre a vida de José, esse servo tão valoroso do Senhor. A vida de José até aqui não tinha sido nada fácil. Zombado pelos irmãos, odiado também pelos irmãos, vendido como escravo, trabalhou fielmente como escravo de Potifar, foi tentado pela mulher de Potifar, caluniado pela mulher de Potifar, foi preso, trabalhou na prisão, mas ficou esquecido lá, mesmo depois de ter ajudado a um prisioneiro. José tinha tudo para desconfiar do Senhor, mas ele continuou fiel ao seu Deus. Tudo o que havia acontecido com José foi necessário, pois Deus estava preparando ele para algo bem especial. Ele teria um grande desafio pela frente. Vamos ver como foi que Deus planejou tudo. Eu dividi esse estudo em 3 partes. Nessa primeira parte eu coloquei como título Tudo como Deus planejou. Vamos ver a perfeição do plano de Deus. Nada estava fora do controle de Deus e ele sabia perfeitamente tudo o que ia acontecer. Vamos lá, começar pelos sonhos de Faraó. Estamos em Gênesis, hoje vamos de Gênesis 41, vamos ler quase todo o capítulo de Gênesis 41. Então vamos lá, primeiro vamos do versículo 1 até o 8. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. O carriçal é um tipo de planta que nasce ali na margem do rio. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só arte saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. Não foi por acaso que Faraó teve um sonho. Quando chegou a hora designada por Deus, Faraó sonhou. Ele sonhou no exato momento que Deus tinha preparado para que tudo aquilo acontecesse. Não foi por acaso que os mágicos não conseguiam interpretar o sonho. Certamente foi Deus que fechou os seus entendimentos. Eles poderiam ter chegado lá, inventado mentiras, contado alguma coisa, mas Deus vetou tudo isso aí deles. Veja Deus como está cuidando desse plano de uma forma muito bem feita e maravilhosa. Eu quero tirar aqui uma lição aqui importante. Não existe coincidências, acasos ou surpresas para Deus. Em Jó 14,5 nós lemos que os nossos dias estão determinados por Deus. E no Salmo 139, no versículo 16, diz que em teu livro foram registrados todos os seus dias. Não existe coincidência para Deus, não existe por acaso para Deus, nem muito menos surpresas para Ele. Precisamos conhecer mais esse Deus que tem as nossas vidas sob o seu total controle, para não sermos surpreendidos pela vida. Para alguém que não conhecesse Deus, poderia dizer, foi coincidência aquele Faraó ter aquele sonho, logo depois que o copeiro dele vai para lá e José interpreta aquele sonho. Não foi, não existe coincidência para Deus. Tudo para Deus está muito bem determinado. Vamos continuar a nossa história. Vocês lembram da história do copeiro da semana passada, que teve o sonho, né? Vamos ver agora que o copeiro vai se lembrar de José. Vamos de Gênesis 41, nós vamos do versículo 9 até o versículo 3. Vamos lá. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada um com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos
e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Interessante. Quando o faraó estava à procura de alguém que lhe interpretasse o sonho, chega quem? O copeiro, que José tinha interpretado o sonho dele. Até aquele momento, o copeiro tinha esquecido totalmente de José. Agora é interessante notar que ainda que José não soubesse nada até aquele momento, o copeiro era uma pessoa muito importante na sua vida. José talvez tivesse pensado, aquele copeiro esqueceu completamente de mim, como é que pode, como é que fez isso comigo? Mas o copeiro se tornou uma pessoa chave. Imaginem só, José foi dedicado, bondoso, prestativo, mesmo não sabendo que um dia aquele homem estaria em posição de movimentar os acontecimentos de modo que resultasse na sua libertação. Não sei se vocês lembram na história passada, a única coisa que José pediu lá para o copeiro foi que ele se lembrasse dele, mas para tirar ele lá da prisão. Só para isso, olha, eu fui injustiçado, eu queria que você falasse isso lá para o faraó, lá para o rei. E é interessante notar que Deus tinha um plano muito maior para José. E não ia ser simplesmente tirá-lo da prisão. Mas aqui fica uma lição importante. Não perca a oportunidade de fazer o bem. José fez o bem àquele homem, independente se ele ia ou não se lembrar. Claro que José só fez o bem, José fez o bem muito antes de fazer o pedido para ele. O crente deve ser uma pessoa boa. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é bondade. Lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, falando sobre o fruto do Espírito, nos lembra exatamente isso. Se você vive uma vida com Cristo, você está inclinado pelo Espírito de Deus a fazer sempre o bem. Além do mais, nenhuma atitude que tomamos fica sem uma recompensa. Se não for aqui na terra, será no céu através dos galardões que Deus tem preparado para cada um de nós. Sinta-se sempre desafiado a fazer o bem. Sempre que você puder, estiver ao seu alcance, faça o bem aos outros, tá bom? Vamos agora para a nossa segunda parte, e agora eu quero ver José diante do rei. Vamos lá, José agora vai entrar na presença do rei do Egito, o faraó, e vamos ver como é que ele se comportou. Primeiro, ele é trazido da prisão. Vamos para Gênesis 41, do versículo 14 até o 24. Então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem me interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma arte, cheias e boas. Após elas, nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Por mais de 2 anos, José esteve preso fielmente trabalhando. Então, certo dia, o faraó mandou buscar aquele jovem prisioneiro. José apresentou-se a Faraó. Logo de chegada, Faraó foi pedindo ajuda na interpretação dos seus sonhos. Vemos novamente a maravilhosa fé do homem José. Ele não se exaltou, nem tentou obter alguma honra para si mesmo. José admitiu imediatamente que não era ele quem interpretaria os sonhos de Faraó, mas Deus. É bom observar de passagem que este rei, ainda que fosse idólatra e certamente desconhecendo totalmente o Deus dos hebreus, não discutiu com José a respeito da sua fé ou da sua religião. Este rei tinha tentado todos os outros meios de interpretação. Ele
Ele estava desesperado, alguém tem que me ajudar. Eu imagino que esse sonho talvez tivesse atormentado ele, talvez durante algum tempo. As pessoas em circunstâncias desesperadas ficam mais sensíveis para ouvir a mensagem do Evangelho. Eu queria aqui tirar uma lição com você. Evangelize. Fale de Cristo para as pessoas. Você não sabe como ela está se sentindo naquele momento, se o Senhor vai transformar a vida dela naquele exato momento que você vai estar falando dela, está falando para ela acerca de Cristo. Muitas pessoas estão sofrendo como Faraó, não por pesadelos, mas por dificuldades da vida, pelos pecados que elas cometem, pelas crises que têm, crises de ansiedade, pela escravidão de Satanás. Você tem em suas mãos um remédio para essas pessoas, que é a salvação em Cristo. Aplique essa medicação falando de Cristo para as pessoas. Não perca tempo. Tem muita gente esperando por você, precisando de você. Ok? Vamos continuar a nossa história e vamos ver que agora Deus vai revelar os sonhos de Faraó. Gênesis 41, vamos no versículo 25 ao 32. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida da terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. 7 vacas gordas e saudáveis aparecem em cena no sonho de Faraó para serem rapidamente devoradas por 7 vacas doentes. Em outro sonho, muito parecido com o primeiro, 7 espigas boas eram devoradas por 7 espigas murchas. Depois desse segundo sonho, Faraó buscou ajuda, mas os homens dos quais ele dependia, seus sábios mágicos, permaneceram inúteis diante do seu trono. Nada eles podiam fazer. A interpretação do sonho não foi fácil. Haveria 7 anos de fartura seguidos de 7 anos de fome. Em Gênesis 41 e 32, diz que esses acontecimentos iriam começar a qualquer momento, era preciso agir imediatamente. José deu a Deus todo o crédito e toda a glória pela interpretação do sonho de Faraó. José honrava o Senhor. E que fica uma lição aqui para cada um de nós. Glorifique a Deus com sua vida, assim como José fez. Aprenda a transferir para Deus qualquer glória que você receba. Que menino inteligente, é o Senhor que me capacita. Que menino bom, é o Senhor que me ajuda. Que garoto esperto, é o Senhor que está no controle da minha vida. Deixe que as pessoas vejam através das suas palavras e ações o Senhor Jesus Cristo agindo na sua vida. José não perdia tempo para glorificar a Deus. Seja como José. Vamos então para a nossa última parte, o homem certo. Nesse último trecho da nossa história de hoje, vamos ver a grande mudança na vida de José, de prisioneiro do Egito para governador do Egito. Vamos começar falando sobre o conselho de José. Vamos de Gênesis 41, nós vamos do versículo 33 até o versículo 36, ok? Vamos lá. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte do fruto da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Impressionante a sugestão de José. Mas como é que sustenta uma nação que iria passar 7 anos de fome?
Lembre-se, naquela época não existia aquelas grandes empresas com tecnologia, com capacidade para resolver qualquer problema. Ah, aqui tem os grandes silos, vamos pegar e colocar alimento ali e abastecer e aí não vai ter problema. Não, 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 não. Não existiam essas empresas. José apoiou sua interpretação com algumas sugestões práticas. Ele conhecia a solução do problema, mas tudo isso era uma capacidade que Deus dava para ele para implementar toda aquela ideia que ele tinha. Ele disse para Faraó aproveitar o tempo de fartura para criar depósitos e guardar a quinta parte para os tempos difíceis que viriam depois. Quem deu a José a capacidade para resolver um problema tão grande? Deus, é claro. Deus nos dá a solução para os nossos problemas, que lição maravilhosa. Não existe problema grande demais para Deus. Você tem compartilhado com o Senhor as suas dificuldades? Você tem confiado que o Senhor pode resolver seus problemas? Ele pode sim, qualquer problema. Não existe nada grande demais para Deus. Ele conhece todos os detalhes da nossa vida. Ele pode te ajudar. O problema é que muitas vezes a gente não quer conversar com Deus. A gente não quer colocar aos pés de Deus os nossos problemas. E nós perdemos a grande maravilha de Deus resolver os nossos problemas. Vamos aprender a colocar diante de Deus os nossos problemas, porque Ele tem a solução para todos eles. Basta apenas que nós coloquemos esses problemas diante dele, ok? Vamos continuar a nossa história. Vamos agora ver José, o governador do Egito. Ok, vamos para Gênesis 41, do versículo 37 até o versículo 46. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-lhe vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez-lhe subir ao seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou o Faraó de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Faraó e seus servos tiveram uma pequena reunião para resolver onde procurar um homem que pudesse se desincumbir dessas sugestões. Um homem cheio do Espírito de Deus. Eu fico até imaginando, o Faraó ouviu tudo lá, a sugestão de José, o que ele deveria fazer. Aí depois ele: José, dá um tempo aí, fica aqui e faz uma reunião com todos os líderes, talvez aí homens inteligentes, sábios, magos e tudo. E aí, quem é que vai assumir isso? E de repente, quem é a pessoa indicada? José. Mesmo sendo um país idólatra, seu povo reconhecia aquilo que estava precisando. Precisando de um homem honesto, um homem digno de confiança. Faraó não podia encontrar um homem mais adequado do que José, a quem ele designou para esse cargo. Um homem certo para o lugar certo, na hora certa. Nosso Deus nunca falha, como Ele é maravilhoso. Eu queria pensar com você. Você é a criança certa? Se alguém procurasse uma criança obediente, responsável e que desse um bom testemunho de Deus, você seria a criança indicada? Todos olhariam para você como uma criança ideal? Precisamos de crianças que sejam exemplos. Exemplos no que fazem, no que digam, no seu comportamento, no trato com os outros. Por que é tão fácil encontrar crianças rebeldes, crianças desobedientes, que são péssimo exemplo? Sabe o que é isso? Porque falta Deus no coração das crianças.
Quando você tem Deus no seu coração, você é totalmente transformado. E aí você passa a ser a criança certa. Espero que você seja a criança certa sempre, ok? Vamos passar para frente, vamos finalizar a história de José. Agora vamos ver o projeto de José. Gênesis 41, do versículo 47 até o versículo 56. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. Era preciso construir muitos celeiros, mantimentos tinham de ser cuidadosamente colhidos e armazenados, era preciso contratar homens que ajudassem a encher os celeiros. Era uma tarefa gigantesca, não era uma tarefa fácil. Por isso é que José saiu visitando várias cidades no Egito para que ele pudesse fazer com que toda essa ideia dele, esse projeto dele, pudesse ser muito bem realizado. Ele não podia pegar, sair transportando o cereal de uma cidade para outra, e tudo isso ia dificultar muito, até mesmo quando as pessoas precisassem. Então ele construiu verdadeiros depósitos em cada uma dessas cidades. O rei fez de José o seu governador. A única pessoa que tinha mais poder do que José no Egito era o próprio rei. Vimos José subir do estado de maior pobreza à posição de poder. Um homem na prisão, agora liberto e colocado na mais alta posição dentro da terra. Da própria mão de Faraó veio o anel que José passou a usar, um anel que tinha um selo que marcava todas as leis do país. Quando era feita uma lei, era colocado aquele anel ali, aquele sinete, para validar a lei. No seu corpo foram colocadas as mais finas roupas, e no seu pescoço pendia uma corrente de ouro. Todo o Egito recebeu ordens de se inclinar diante dele. Nessa posição de dignidade, José desfrutou do acolhimento e da obediência de todo o povo, onde quer que fosse. Tanta honra poderia tê-lo feito esquecer-se de Deus, mas José permaneceu fiel a Deus. Que lição maravilhosa desse servo do Senhor. Nunca se esqueça de Deus. Muitas pessoas só lembram-se de Deus quando passam por dificuldades, mas na hora da fartura, da alegria, se esquecem de Deus. Infelizmente, no meu ministério, tenho visto algumas crianças bem fiéis a Deus se afastarem de Deus quando chegam na adolescência ou na mocidade. Acham que não precisam mais de Deus. Não se engane, você nunca deixará de precisar de Deus. Lembre sempre, sempre, sempre das lições que você aprendeu quando criança, da vida de José, da vida de Davi, da vida de Moisés, da vida de Samuel e tantas histórias que lhe foram ensinadas quando você era criança. Guarde essas histórias no seu coração e nunca abandone o Senhor. Okay? Vamos concluir a nossa história de hoje desfrutando da alegria de um testemunho tão belo como desse servo do Senhor. Ele foi fiel a Deus e sabia que Deus estava com ele em todas as coisas. José, que tinha sido humilde e fiel, estava sendo exaltado. José, que foi odiado e desprezado, um prisioneiro, era agora o governador do reino, o segundo logo após o faraó. Eu quero tirar agora no final apenas 2 lições. Primeiro, os humilhados serão exaltados. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, nós lemos: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte.
A promessa que Deus nos faz é que se permanecermos humildes debaixo da sua mão, Ele mesmo nos exaltará no seu tempo. Eu não preciso sair por aí me exaltando, achando que eu sou isso. Se Deus quiser, Ele vai me exaltar. Se Ele não quiser, não tem problema. Deus é quem sabe a forma, a hora e o momento de exaltar os seus servos. Que possamos ser humildes e deixe com Deus a exaltação. E a outra lição que nós podemos aprender é que José foi um excelente aluno de Deus. Deus usa tudo que aprendemos durante a nossa vida. Quando criança, com certeza, José aprendeu a ser obediente, aprendeu a odiar o pecado, a ter fé em Deus. Quando jovem, agora não mais junto com seus pais, mas numa prisão ou sendo escravo, ele foi um excelente administrador na casa de Potifar e aprendeu a lidar com dificuldades na prisão. José foi recompensado, depois de tanto esforço, com um prêmio maior que alguém poderia querer naquele tempo: ser o governador do Egito, talvez uma das nações mais poderosas daquele tempo. Eu quero encerrar apenas com algumas perguntas para você refletir. Você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Se você já conhece a Cristo, você tem o colocado em primeiro lugar na sua vida? Quando você está longe das outras pessoas que sabem que você é crente e essas outras não sabem que você é crente, você continua fiel a si mesmo? Quando está numa situação difícil, você se preocupa ou fica com medo em vez de confiar em Deus? Reconhecer que precisamos da ajuda de Deus faz parte da humildade. E a humildade é a marca de um servo fiel ao Senhor. Que Deus te abençoe com os exemplos da vida de José. Amém? Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve estudo da vida de José. Que exemplo maravilhoso, que servo valoroso. Ó Senhor, como nós precisamos de Josés ao nosso redor, na nossa vida, para que a gente possa ter realmente alguém que se espelhar de uma forma tão especial e tão poderosa. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos como José. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças, encerramos o estudo de hoje. Aqui embaixo tem a nossa provinha, tá bom? Não deixa de fazer, para que a gente possa até mesmo lembrar do que a gente estudou agora, tá bom? Tchau, até a próxima semana.